Olá, meu nome é Diandra. Eu e meus colegas Daniela, Thaís e Aleph vamos apresentar as principais pragas da cultura do trigo, na disciplina de Fitotecnia 3, ministrada pela professora Fernanda Dipli. O trigo é originário de regiões montanhosas do sudoeste da Ásia, Irã, Iraque e Turquia. Foi cultivado na Europa já na pré-história e foi um dos mais importantes cereais para a alimentação humana na Pérsia Antiga, na Grécia e no Egito. Botanicamente pertence à família Graminae, tribo Triticeae e subtribo Triticinae. No Brasil, há relatos de que o cultivo do trigo tenha se iniciado em 1534, na antiga capitania de São Vicente. A partir de 1940, a cultura começa a se expandir comercialmente no Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso, experimentos apontam enorme potencial produtivo para o trigo. Apesar disso, ainda não há produção relevante e diversas pesquisas são efetuadas com o trigo em âmbito estadual, tanto do trigo sequeiro quanto do trigo irrigado, com destaque para os municípios de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Campo Verde e Rondonópolis. Todos muito bem sucedidos do ponto de vista técnico. Começar falando das brocas. As brocas são formas jovens, larvas, de coleópteros e de lepidópteros que, ao se alimentarem de plantas, fazem galerias e penetram em diferentes órgãos aéreos ou subterrâneos. Quando o ataque ocorre na base das plantas, o sintoma típico é a morte das galhas centrais, que é chamado de coração morto. Temos a broca do colo, que é Elasmopalpus lignocelos, a broca da coroa, do azevém, né, a Listronotus bonariensis, e a broca da cana, é a Diatraea saxaralis. A broca do colo é uma espécie polífaga, que, além do trigo, ela infesta diversas culturas, como milho, sorgo, arroz, feijão, a soja, dentre outras. Apresenta um desenvolvimento holometabólico, ovo, larva, pulpa e adulto. Aqui nas imagens temos a fase, temos macho, né, o inseto macho, o inseto fêmea no meio e o inseto jovem, né, a larva. A broca da coroa é uma espécie sul-americana que, além de trigo, ocorre em diversas outras gramíneas, como aveia, o azevém, a cevada e milho, no sul do país. Apresenta o desenvolvimento holometabólico, sendo o adulto um pequeno besouro de 2 a 3 milímetros de comprimento, que, devido à adesão de partículas de terra ao seu corpo, adquire a tonalidade do solo e onde ele permanece durante o dia camuflado. Aqui na imagem, mais uma vez, podemos ver, né, a fase do ovo, no meio a larva e besouro já adulto. A broca da cana, ela é encontrada broqueando o colmo em plantas isoladas, provocando secamento de espigas, que ficam brancas e se desprendem facilmente da planta quando puxadas. Na cultura do trigo ocorre esporadicamente com baixa intensidade. Aqui na imagem é a broca, né, na cana-de-açúcar, ocorrência da broca na cana-de-açúcar. O controle em áreas com constantes infestações da praga deve proceder o tratamento das sementes com inseticidas sistêmicos. Em anos com seca, recomenda-se o uso de produtos com ação de contato e profundidade associada ao tratamento das sementes. Usar produtos registrados para as culturas, e o controle biológico ele já ocorre de forma natural, pelos inimigos naturais da praga.
Olá, meu nome é Daniel Aparecido Ferraz Brito e irei falar sobre a largada desfolhadora do trigo. A largada desfolhadora ela é uma largata, né, que faz ataque nas plântulas e até nas espigas das culturas, né, que elas atacam. E elas podem causar perdas significativas se não controladas. Aqui eu vou falar um pouco das largatas do trigo. Existem dois tipos de espécie, né, dessas largatas, que é a espécie Pseudothallitia adulta, que ela aqui a imagem que a gente podemos ver é ela adulta, e aqui é ela ainda em ínfora, que é a largata. Vou voltar aqui um pouquinho. Essas largatas, né, do trigo, elas ocorrem na lavoura a partir do espigamento até a fase de maturação do trigo. Então, elas sendo assim mais comuns, né, a partir do meado de outubro, e elas se alimentam mais assim ativamente à noite ou em dias nublados. Em locais com vegetação mais densa ou com plantas, né, acamadas, pode existir maior concentração de largatas. Então, lugares mais fechados e com mais plantas assim mais juntas, mais concentração de plantas, vai ter também mais concentração de largatas, se ali estiver tendo ataque. Aqui os danos, né? Ocorre o dano, né, na planta, na cultura, nas folhas, né, que elas atacam, e nas espigas. Nas folhas, elas comem as folhas. E nas espigas, elas, né, o ataque, o consumo, né, elas fazem o consumo da aristas e das espiguetas. Ou também elas podem fazer o corte ali na base, derrubando-as ao solo. Nisso, a perca, né, na produção e a diminuição também da produtividade na cultura. Aqui a gente vai falar um pouco do controle. O controle, ele é feito monitoralmente, tem de 3 a 4. Ele é feito monitoralmente. Aqui é a tabelinha que mostra como fazer esse controle dessas espécies, né? Monitoramento. Então, para fazer monitoramento, você tem que fazer a contagem, né, direto no solo ou a partir do espigamento. Se haver mais de 10 largatas maiores, né, de 2 centímetros por metros quadrados, então precisará ter uma tomada de decisão. No controle também você pode fazer a amostragem, né, que deve ser semanalmente, e é importante avaliar não somente a planta, mas também o solo ao seu redor. O controle biológico, que possui, né, inúmeros apreciáveis de inimigos naturais, e nesse controle biológico ele faz uma redução efetivamente das largatas folhadoras na lavoura. No controle químico, deve ser feito apenas quando necessário e de forma critérica. Agora, caso seja necessário, né, o uso de inseticida, prefira aqueles específicos para largatas e que sejam registrados no mapa. Além disso, devem ser seletivos aos inimigos naturais. Aqui vou falar, aqui é o percevejo, né, também falaremos o percevejos. E na cultura do trigo, há 2 tipos de percevejos, como podemos ver aqui na imagem, né? São pragas muito parecidas. Esses percevejos há 2 tipos, né, de espécies. A espécie de Celops forgatus, que é essa aqui, e a espécie de Celops melacanthus,
também são de mesmo gênero, mesma família e mesma ordem. São de gêneros de Celops, famílias Pentatomitais e de ordem Epitera. Aqui, ó, como elas são muito parecidas, como a gente pôde ver lá na imagem, é preciso fazer uma identificação da espécie. Então, nessa tabelinha, a gente podemos, né, ver aqui as características que nos ajudará a fazer a identificação de cada espécie. Aqui na característica, pelos espinhos, a gente podemos, né, a cor do espinho, a gente conseguimos fazer a classificação de qual tipo de espécie, por comprimento, terminação de espinhos e por tamanho de corpo. Isso a gente podemos fazer a identificação de qual será. Os seus danos, ela ocorre no emborrachamento, né, causando a morte da espiga ou de parte dela, né, de parte da espiguetas. Ela também causa dano na altura da planta, má formação da espiga, deixando o grão ou o grão, né, sem grão ou com formação parcial. Como controlar? Para controlar os percevejos, né, precisa fazer um monitoramento desde o período vegetativo e do período reprodutivo, porque, né, essas pragas elas dão início da cultura no início ali do ciclo da cultura, então ela ataca ali no início do ciclo da cultura. Esses percevejos também são conhecidos como percevejo de barriga verde, né? Aí aqui, como podemos ver, né, voltando aqui na tabelinha, como podemos ver, para fazer o monitoramento, aqui mostra que para cada tipo de espécie há um período que você vai fazer um monitoramento, e aí se tiver aquela quantidade aqui de percevejo, precisará fazer a tomada de decisão. O seu controle. O controle ele é basicamente realizado com o uso de inseticida, mas também existe insetos naturais que atuam como parasitando ou predando esses. Aqui também é o percevejo raspador, conhecido também, né, que ataca essa cultura do trigo. Ele, como o nome já disse, ele faz raspagem na planta. E aí, essa raspagem, ela fica uma mancha esbranquiçada que pode evoluir para a morte do tecido, das folhas, do colmos e das espigas da planta. Sua alta população, né, na fase de enchimento dos grãos pode comprometer as folhas, bandeiras e provocar também a redução do rendimento desse grão, né, O seu controle também é feito por monitoramento. E aí, caso precisar, o seu controle é feito por uso de inseticidas. A mesma história do percevejo. Sempre tem que sempre optar por inseticidas que sejam específicos para o controle do percevejo, como os inseticidas sistêmicos, que evite inseticidas de amplo aspecto. Bom, eu vou falar sobre um pouco da lagarta militar, né? Ela é uma espécie Spodoptera fungiperda da ordem Lepidoptera e família Noctuidae. Bom, como esse inseto se parece? Bom, a lagarta ela pode chegar a 40 milímetros de comprimento, né, onde a sua coloração vai variar entre um marrom escuro, um verde claro ou até mesmo preta. Na fase adulta, né, que é a fase da mariposa, o seu corpo é bem robusto e também mede 40 milímetros de envergadura. Ela tem uma coloração cinza, né, com algumas manchas nos primeiros par de asas, que meio que parece uma camuflagem a ela. Já o segundo par de asas, ela tem uma coloração abranquiçada, uma coloração branca. Bom, aqui tem na fase dela, que é uma lagarta, e na fase adulta, que é a mariposa. Como vocês podem ver na imagem. E o seu ciclo de vida? Bom, o seu ciclo de vida
ele vai variar entre 24 dias a 40 dias, né? Como eu trouxe nessa ilustração da Spodoptera fungiperda, os ovos de 3 a 5 dias, a lagarta entre 14 e 22 dias e a pupa entre 7 a 13 dias, até chegar à fase adulta. Danos e sintomas. Bom, essa lagarta ela gosta de se alimentar de folhas mais novas, né? Elas podem cortar essas plantas mais jovens, né? Essas plantas mais novas, rente ao sol, né? Causando o tomamento dessa cultura. O ataque mais prejudicial é na fase vegetativa, onde vai reduzir o estande da planta e acarretando ao atraso do desenvolvimento. Bom, aqui é uma lavoura que eu trouxe para vocês, pode ver que ela está bem atacada, né? E na imagem à direita, a segunda imagem, dá para você ver a lagarta bem rente ao solo ali, né? Causando o dano nessa cultura. O controle. Bom, hoje no mercado existe 42 produtos ou até mais registrados, né, compreendentes dos grupos químicos, como os piretroides, benzoilureia, metilcarbonato de dioxina, neonicotinoides, organofosforado. Né, esses são alguns grupos químicos que ajudam a ter o controle dessa lagarta. Bom, eu vou falar também um pouco sobre os coróis, né? Os coróis da pastagem, eles possuem uma maior frequência lá no sul do país, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As larvas, elas possuem uma coloração abranquiçada, né? Uma coloração branca e com um corpo curvado, com um formato curvado. Bom, nessas duas imagens A, B e C é a parte do besouro, né, da forma o macho, na parte A, né, com que se destacando bem esses chifres, né, como podemos falar. Na imagem B uma fêmea, né, onde não tem, e a fase AC o coró. Bom, a cor da cabeça é mais escura e esses besouros eles possuem 3 pares de pernas torácicas. Os besouros adultos possuem a coloração quase preta, né? E apresentam, como eu tinha dito antes, esse chifre nas regiões cefálicas. Os corós das pastagens, os períodos críticos de ataque é na emergência até o perfilhamento, né? Onde vai ser entre os meses de maio até setembro. A semeadura do trigo ele coincide com a terceira fase larval, né? Onde vai ser o período que mais vai com mais grande potencial de danos, né? O período que essa praga mais vai atacar essa cultura do trigo. Aqui é outro coró, né? O coró do trigo, né? Esse besouro ele é diferente do outro, ele tem uma coloração avermelhada, né? O coró do trigo ele foi registrada recentemente, não tem muito tempo, só que a diferença desse coró do trigo, né, desse besouro, é que ela é uma praga bianual. Ela compreende o período larval de aproximadamente 12 meses. Assim, os danos eles não ocorrem em anos seguintes, mas sim em anos alternativos. Danos e manejo. Bom, as pragas elas consomem sementes, né, raízes, as partes aéreas. Após ocorrer o ataque, elas puxam essas plantas em direção ao solo. E se você for pegar um coró, ele é capaz de atacar em média de 2 plantas de trigo em uma semana. Os ataques iniciam em manchas, né, reboleira, e podem evoluir para áreas maiores, né? Então, se você não fazer um controle, né, pode acabar danificando mais ainda a tua lavoura. Danos e manejo. Bom, os sintomas dos danos compreendem em morte das plântulas, da emergência e perfilhamento, redução da capacidade de produção das plantas que sobrevivem ao ataque,
né? Quando você vai fazer um monitoramento, esse monitoramento serve para as duas espécies de corós, né? Dessas duas espécies de besouros. Você vai fazer uma trincheira, né? Uma amostragem de solo de 50 a 100 centímetros, com 25 por 20 centímetros de profundidade antes da semeadura. A sua tomada de decisão para você entrar com algum químico é a partir de 5 porós por metro quadrado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thaís, vou falar sobre alguns pulgões praga do trigo. Os pulgões do trigo são efídios que causam danos diretos da sucção da seiva, prejudicando o processo germinativo das sementes, reduzindo o número de grãos por espiga, peso e tamanho. Os pulgões pertencem à família Efídeas, da ordem Epitera. Aqui alguns exemplos dele, algumas fotinhas deles. Pulgão do colmo do trigo. Descrição: apresenta o corpo de forma piriforme, coloração verde oliva castanhada, possui tamanho variado de 1,2 a 2,7 milímetros de comprimento. Danos que esse pulgão causa à planta. A sua ocorrência se dá principalmente na parte aérea das plantas, onde suga o limbo foliar da espiga e da bainha da folha. Ele se instala nas folhas e nos colmos das plantas de trigo, causando amarelecimento das plantas, afetando o crescimento devido ao comprometimento do sistema vasicular, podendo causar a morte da mesma em ataques intensos. Medidas de controle. O primeiro cuidado para evitar perdas por pulgão é o tratamento de sementes. Pulgão da folha do trigo. Descrição: os adultos sem asa têm entre 2 a 3 milímetros, de 0,08 a 0 de comprimento, esbelto, verde, amarelado, brilhante, com uma faixa dorsal mais escura. Como a gente já percebeu, pulgões são insetos pequenos, minúsculos praticamente, mas que causam danos elevados. Danos desse pulgão. Esses pulgões causam danos diretos pela sucção da seiva das plantas, podendo reduzir o número de grão por espiga, prejudicando o peso, o tamanho e o poder germinativo da semente. Além desses danos, pode ser condutores de virose, principalmente do vírus do vanismo amarelo da cevada. Medidas de controle para esses pulgões. Tratamento de semente e 2 aplicações aéreas reduzirão em 82% a incidência de viroses no trigo, sendo indicada a aplicação de inseticida quando atingir o nível de 10% de plantas com pulgões. E por fim temos pulgão de espiga do trigo. Descrição: mede cerca de 1,3 a 3,3 milímetros, de forma aleta, cerca de 1,6 a 2,9 milímetros de comprimento. A coloração é determinada geneticamente ou de acordo com a resposta a fatores ambientais, incluindo a nutrição. Porém, a coloração geral do corpo é verde amarelada, geralmente com manchas negras dorsal. Danos que esse pulgão pode causar à planta. Devido ao hábito de se alimentar das espigas, causa danos diretos na formação do grão e danos indiretos devido ao fato de ser transmissor de vírus, como já dito no slide anterior. Também pode causar diminuição de número de espiga, redução de grãos, a perca de peso dos grãos, a queda de viabilidade de sementes, ou seja, afeta o desenvolvimento das plantas de trigo. Medidas de controle. Para esses pulgões e os demais também temos 2 medidas, o biológico e controle químico. No biológico, encontramos microneutóperos e joaninhas.
E no controle químico, produtos registrados no site do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, temos o pitroides e neonicotinoides, entre outros que também possuem. Esses são os mais comuns e mais utilizados. No próximo slide, vamos ver alguns predadores, que é do controle biológico. Aqui temos as fotos, as imagens dos predadores naturais dos pulgões. Do lado esquerdo temos Joaninha e do lado direito temos o micro e Tonotoperus. Eles são predadores inimigos naturais que ajudam a combater os pulgões. E seria isso que eu teria para falar dos pulgões. Alguns dos pulgões, os mais citados na cultura do trigo, porém possui outros. Obrigada. Pausa.